E se, em um único instante, o mundo que conhecemos mudasse para sempre, o que aconteceria se a Rússia detonasse uma bomba nuclear hoje? O impacto seria devastador, mas as consequências seriam ainda mais surpreendentes. Vamos explorar como esse evento poderia afetar o clima, as relações entre as nações e até mesmo a vida de cada um de nós. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma viagem por cenários que parecem distantes, mas que podem estar mais próximos do que imaginamos. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Se a Rússia detonasse uma bomba nuclear hoje, o cenário que se desenharia seria uma combinação de destruição e caos, em uma escala que poucos de nós poderiam imaginar. A detonação seria como um eco distante dos horrores passados, trazendo à tona memórias de Hiroshima e Nagasaki. Mas em um mundo muito mais interconectado e dependente das delicadas engrenagens da globalização. O impacto imediato da explosão transformaria quilômetros ao redor em um deserto de cinzas. A onda de choque devastaria tudo à sua frente, e o calor intenso vaporizaria o que estivesse no caminho. Seria como se a própria Terra rugisse em fúria. E esse seria apenas o início. As consequências não ficariam limitadas ao solo. Um cogumelo de fogo se ergueria pelos céus, um símbolo sombrio da destruição iminente, com partículas radioativas sendo lançadas a grandes altitudes. O vento, em sua indiferença, espalharia a radiação por vastas regiões, transformando lugares distantes em zonas de perigo invisível. A vida cotidiana dessas áreas nunca mais seria a mesma. Mas qual seria o alcance real dessa ameaça? Ao longo das fronteiras, países vizinhos enfrentariam o horror de uma ameaça que eles não podem ver, mas que lentamente se infiltra no ar, na água, na terra. A reação mundial não seria apenas de surpresa, mas de um medo paralisante. E então, as nações começariam a reagir. Enquanto a radiação se espalha lentamente, o impacto na vida ao redor seria devastador, mas também sutil em seu início. As partículas radioativas, invisíveis ao olho humano, começariam a se infiltrar em rios, mares e florestas, como veneno silencioso. A vegetação, outrora verde e exuberante, começaria a murchar, os animais adoeceriam, e os ecossistemas inteiros entrariam em colapso. Cada respiração seria uma ameaça invisível para quem estivesse nas regiões afetadas, onde a própria natureza pareceria ter sido envenenada. Em paralelo, as notícias sobre a explosão nuclear rapidamente varreriam o mundo. A tensão global aumentaria exponencialmente, e os líderes das maiores potências se reuniriam com urgência. O dilema? Decidir entre retaliação ou a busca desesperada por uma solução pacífica antes que o conflito escale além de qualquer controle. A incerteza seria tão densa quanto o próprio ar contaminado pela radiação. Mas enquanto as decisões cruciais são feitas atrás de portas fechadas, os satélites orbitando a Terra detectariam algo ainda mais inquietante: uma mudança no padrão climático. O que estaria se formando no horizonte acima de nossas cabeças? A atmosfera começaria a reagir de forma inesperada. O impacto da explosão nuclear não se limitaria apenas à destruição no solo. Ele também atingiria a própria estrutura do clima terrestre. Partículas radioativas, misturadas com poeira e fuligem, seriam lançadas para a estratosfera, bloqueando a luz do Sol. O que os cientistas chamam de inverno nuclear começaria a tomar forma, e o planeta enfrentaria uma queda significativa nas temperaturas. As colheitas, em sua dependência da luz solar, começariam a falhar, e as cadeias de suprimento alimentar global ficariam à beira do colapso. As nuvens escuras, cheias de partículas radioativas, transformariam o céu em um espectro sombrio de cinza e preto. A luz do dia se tornaria apenas uma sombra do que já foi, enquanto tempestades, mais violentas e imprevisíveis, começariam a surgir. O impacto no clima global traria consequências imediatas para toda a agricultura e para as comunidades que dependem dela. E enquanto as temperaturas despencam, os líderes mundiais se veem em uma encruzilhada ainda mais sombria. Como evitar que essa catástrofe se expanda para cada canto do planeta? Mas nesse caos, algo ainda mais delicado está em jogo. Em uma era de tecnologias altamente interconectadas, como sobreviveríamos se os sistemas de comunicação fossem os próximos a cair? À medida que o mundo enfrenta o colapso climático provocado pela nuvem radioativa, um novo inimigo surge no horizonte:
o colapso das comunicações globais. Satélites, que orbitam a Terra silenciosamente, começam a ser afetados pela radiação residual. Esses dispositivos, que conectam bilhões de pessoas ao redor do mundo, aos poucos falham, interrompendo a internet, transmissões de rádio e comunicações militares. Um silêncio digital se espalharia pelo planeta, isolando nações, governos e pessoas comuns. O caos não estaria mais limitado ao que podemos ver, mas ao que não conseguimos ouvir ou transmitir. Governos que antes mantinham diálogos tensos agora se encontram em um vazio comunicacional, sem saber se o outro lado está preparando um ataque ou buscando desesperadamente uma solução diplomática. A falta de informações e a crescente desconfiança fariam com que cada país ficasse em alerta máximo, cada movimento sendo interpretado como uma possível ameaça. No campo militar, as forças armadas ao redor do mundo começam a operar no escuro, confiando em estratégias obsoletas e sistemas que podem falhar a qualquer momento. Enquanto isso, as populações civis entram em pânico diante do isolamento repentino. Sem notícias, sem atualizações, as pessoas começam a imaginar o pior. E nesse momento de incerteza, uma pergunta paira no ar. As grandes potências escolherão o caminho da diplomacia ou se prepararão para uma retaliação que pode desencadear algo ainda mais devastador? Com as comunicações em colapso, a tensão entre as nações alcançaria seu ponto máximo. O medo de um ataque iminente começaria a tomar conta das potências militares, e as sirenes de alerta, há muito silenciosas, voltariam a soar nas grandes cidades. Elas ecoariam pelos céus um som agudo que rasgaria o silêncio deixado pela ausência de informação, como um prenúncio de que o pior ainda pode estar por vir. Milhões de pessoas correriam em busca de abrigos, sem saber se estariam fugindo de algo real ou do simples pânico que tomou conta da população. As forças militares, agora desconectadas umas das outras, começariam a se mobilizar de forma independente. Cada país buscando proteger suas fronteiras e preparar uma defesa para o que pode acontecer a seguir. Mas no meio dessa preparação febril, uma pergunta inquietante surgiria. Seria a retaliação a única resposta viável? Ou haveria espaço para uma solução antes que mais bombas comecem a cair? Enquanto o mundo se prepara para o pior, o relógio do apocalipse avança um segundo a mais. E com ele a dúvida cresce. Quem tomará a primeira iniciativa em meio a esse caos global? O som das sirenes continua a ecoar, mas o verdadeiro perigo ainda está à espreita, silencioso e invisível. Enquanto o mundo se mobiliza em uma dança tensa de preparação e medo, uma questão sombria começa a surgir. E se a verdadeira ameaça não estiver nos campos de batalha, mas no coração das próprias sociedades? O pânico se espalha como uma onda, e as cidades, em vez de organizadas, começam a desmoronar sob o peso da incerteza. Sem informações confiáveis, as populações começam a tomar medidas desesperadas. Pânico generalizado nas ruas, pessoas correndo para estocar mantimentos, enquanto rumores se espalham mais rápido que a verdade. O colapso da ordem social não viria de uma explosão, mas da lenta erosão da confiança e da segurança. O medo do desconhecido se transforma em caos controlado, onde cada cidadão se vê por si mesmo, e cada vizinho pode se tornar uma ameaça. Mas em meio a isso, as lideranças políticas se veem diante de uma última encruzilhada. Uma decisão final precisa ser tomada. Qual será o próximo passo? E quem terá coragem de dar o primeiro movimento que poderá definir o destino de todos?